Boa noite, pessoal. Na aula passada, aplicamos o método WKB para o caso em que a energia é maior que o potencial. Nessa situação, caíamos na região, entre aspas, clássica. E vimos que o momento, cuja expressão é essa aqui, ele era real. A função de onda, em essa região clássica, tinha essa expressão aqui. Tinha um coeficiente que dependia de x e uma face que também dependia de x. Né? Hoje vamos estudar o tunelamento. E isso cai dentro da região onde a energia é menor que o potencial. Então seria a região não clássica. Em essa situação, o momento ele vai ser imaginário. Vamos ter um izinho aqui, vamos ter raiz quadrada de 2 vezes a massa, vezes a agora muda, né? Agora, o potencial menos a energia. Tá? Então, o momento é imaginário. E a função de onda, então, vai ficar C sobre raiz quadrada. Agora vamos ter o módulo do momento, então, vezes E elevado a mais ou menos. Vamos ter 1 agora sobre h cortado, vezes a integral do módulo do momento de dx. Né? É como se você substituísse esse momento aqui. Né? E aí vai dar essa parte aqui. Esse módulo corresponde a essa parte aqui. Né? E o i se multiplica com esse i aqui. E vai dar mais ou menos menos 1, perdão. Né? Em essa expressão aqui, temos sinusoides. Agora, para esse caso aqui, temos exponenciais. Quando o sinal é positivo, vamos ter uma exponencial crescente. Quando o sinal é negativo, a exponencial vai ser decrescente. Vamos aplicar então o método a um exemplo bem simples. A barreira retangular com ondulação em cima. Tá? Mas antes, vamos lembrar da barreira retangular plana mesmo. Tá? Vimos isso em mecânica quântica 1. Né? Você tinha uma barreira retangular. Eu vou desenhar aqui os eixos. Aqui vou colocar então o eixo Y, que corresponde ao potencial, e o eixo X, que corresponde à coordenada X. Né? Essa barreira vai de 0 até A. E a energia é menor que o potencial. Né? Vamos desenhar a energia aqui. Energia. Tá? Então, quando resolvimos isso já fizemos antes, você tinha uma onda incidente, né? A vezes a exponencial i kx, e uma onda refletida, B é a menos i kx, e uma onda transmitida, né? F vezes E a i kx. Tá? Então, a função de onda aqui nessa parte, psi de x era igual a A vezes E a i kx mais V vezes E a menos i kx. Em essa região aqui, onde x é maior que A, você tinha a função de onda igual a Fe a i kx. Tá? O que mais lembramos? A amplitude da onda transmitida é F. Então, a probabilidade de transmissão,
vamos botar aqui, probabilidade de transmissão, que denotamos com a letra T, era igual a quadrado da amplitude transmitida, né, sobre quadrado da amplitude incidente, tá? Então, legal. Isso é o que lembramos. Não vou mencionar o que acontecia nessa parte aqui, porque agora vai mudar, tá? O exemplo que eu quero analisar não é esse, não. Eu vou então apagar. O exemplo é esse aqui. Aqui não é plano, aqui é ondulado. Então, aqui você vai ter uma ondulação, tá? E todas essas expressões que estão aqui, elas são válidas também para essa situação. São válidas. Só que agora, em essa parte aqui, na região entre 0 e A, eu vou ter que aplicar a aproximação WKB, né? Isso aí, sabemos que a expressão é essa daqui. Porque a energia é menor que o potencial, né? Em essa região aqui, em essa região aqui, que seria a região não clássica, né? E nessa região, então, aplicamos essa fórmula aqui, tá? Só que temos um sinal mais e um sinal menos. Então, vou escrever aqui como seria, tá? A função de onda para x entre 0 e a vai ser igual a um coeficiente vezes a raiz quadrada do módulo de p de x vezes e a mais 1 sobre h cortado integral do módulo do momento vezes d de x. Agora a integral é de 0 até a, né? Mas vamos ter outro coeficiente aqui, d sobre raiz quadrada do aqui que se fechar o módulo do momento vezes c elevado a menos agora 1 sobre h cortado integral de 0 até a do módulo do momento d dx, tá? O que temos aqui? Eu vou mudar aqui a cor. Temos essa parte aqui que corresponde a uma exponencial crescente. Estou desenhando aqui. E essa parte aqui que corresponde a uma exponencial decrescente. Então, o que acontece? Quando essa barreira aqui ela é muito alta, tá? Ou muito ampla, o A é muito grande, tá? Essa exponencial crescente ela é bastante suprimida, tá? Ela é muito suprimida. Então, o que você vai ter é apenas o efeito da exponencial decrescente, tá? E se essa barreira for infinita, essa exponencial, então, esse termo aqui seria igual a zero, tá? Então, vamos ver o que acontece com a função de onda. Eu vou desenhar aqui o eixo x. Aqui temos o zero e o ponto A. Do lado esquerdo, temos a função de onda, que tem a onda incidente, e eu vou desenhar ela aqui. Vou supor que ela tem uma amplitude A. Tá por aqui. Tá? Então, aqui tenho essa amplitude, que é A. Tá? Eu desenhei mal, mas ela vem até aqui, né? A. Então, agora sim. Dentro da região não clássica, temos o efeito predominante dessa exponencial. Então, ela vai fazer com que essa amplitude diminua até ter a amplitude da onda transmitida, F,
Então aqui você vai ter a onda transmitida. Essa função de onda que está aqui. Tá? Então, eu quero a probabilidade de transmissão, né? T, que é igual a F ao quadrado sobre A ao quadrado. Mas observe, aqui está, eu não desenhei aqui o F. Aqui você está em A, esse ponto A, e aqui você está em F. Tá? A diminuição, né, de A até F é praticamente dada por essa exponencial aqui, tá? Cuja expressão é essa aqui, né? E elevado a menos 1 sobre h cortado na integral de 0 até a do módulo do momento de dx, né? Então, a queda é praticamente o valor. Então, F sobre A, né? Posso botar em módulo, isso vai ser igual a E elevado a 1 sobre H cortado. Tem um menos, né? É porque ele está decrescendo, né? E integral de 0 até a p dx d dx. Mas eu quero isso ao quadrado, né? Então, como que vai ficar? A probabilidade de transmissão, que é igual a f ao quadrado sobre a ao quadrado, vai ficar e elevado, mais ou menos, né? Porque é uma aproximação a menos 2 vezes gama. Vou escrever como está no livro. Onde gama vai ser igual, né, como 1 sobre h cortado a integral de 0 até a do módulo do momento de dx. Em 1928, George Gamow e, independentemente, os Condon e Gurney, eles utilizaram essas expressões aqui, ou essa expressão aí, para formular pela primeira vez uma explicação bem sucedida do decaimento alfa, que é a emissão espontânea de uma partícula alfa. Então essa aí é a teoria de Gamow do decaimento alfa. O que acontece? Se você tem um núcleo, vamos botar aqui, desenhar o núcleo. Ele é formado por prótons e por nêutrons, né? Vamos supor um núcleo bem pesado. Esse núcleo, se esse núcleo for radioativo, então ele vai, vamos botar aqui, núcleo radioativo. Ele vai emitir essa partícula aqui, formada por 2 prótons e 2 nêutrons, uma partícula alfa. Em algum momento, essa partícula alfa, ela vai se separar o suficiente do núcleo para que a força coulombiana ela vença a ligação nuclear, a força de ligação nuclear, tá? Então, você vai ter essa parte aqui versus essa parte aqui, supondo que já estão separados o suficiente. Essa partícula alfa tem carga 2 vezes E positivo por causa dos 2 prótons, né? E aqui, supondo que esse núcleo seja bem pesado, você ainda vai ter uma carga Z
vezes E, mais ou menos, né? Porque perdeu 2 elétrons, mas vamos supor que fica com Z vezes E. Então eles vão se repelir, né? Com uma força proporcional ao produto das cargas, né? Z vezes 2 vezes E ao quadrado, isso vezes K, que é 1 sobre 4πy0. Isso é inversamente proporcional à distância entre os dois. R ao quadrado, supondo que a distância é R, tá? Então, quando essa partícula alfa ela se afasta o suficiente do restante do núcleo, né? Para isso ela vai ter que vencer essa... Depois também ele vai precisar vencer a barreira potencial, né? Então como seria? Como seria o modelo do Gamow? Aqui vou desenhar no eixo Y o potencial e no eixo X, o eixo X vai me representar a distância da partícula alfa ao centro do núcleo. Vamos botar aqui com outra cor aqui, digamos aqui, o centro do núcleo. Então, aqui é o ponto 0 e aqui vou colocar R1. R1 vai ser o raio do núcleo. Então, o Gamow ele representou essa parte daqui como um poço quadrado finito. Aqui até R1. Esse poço quadrado finito representa a força nuclear. Então aqui você tem a ligação nuclear. Depois, por causa da repulsão coulombiana, você tem aqui esse termo aqui, inversamente proporcional à distância, né, que estaria representado por x, a distância ao quadrado, perdão. Então essa aqui é a repulsão coulombiana, né? Se você tem sua partícula aqui com uma energia E, então você vai ter aqui até aqui você tem um ponto de retorno. Esse aqui tem os dois pontos de retorno. Eu vou chamar esse aqui era R1, aqui vou chamar de R2, tá? Então desde R1 até R2 você tem que, essa parte aqui, né, a energia é menor que o potencial. Então aqui você está na região não clássica. E essas expressões aqui são as que você deve usar nessa região, né? Não clássica. Aqui, ó. Cadê? Energia menor que o potencial. Que é essa região aí. Então, o que Gamow fez foi representar essa parte da força nuclear com um poço quadrado finito, né? Depois a partícula tem que vencer essa barreira aqui, né? Depois ele vai experimentar a repulsão coulombiana, né? Então, para esse modelo de Gamow, vamos calcular a probabilidade de transmissão que está dada por essa expressão aqui. Então, eu teria que calcular o gama, né? A probabilidade de transmissão é igual a E a menos 2 gama, onde o gama ele é igual a 1 sobre h cortado vezes a integral do módulo do momento, que depende... Eu vou colocar aqui, eu vou mudar a coordenada aqui, e eu vou colocar, em vez de x, vai ficar bonitinho, eu vou colocar r, tá? Então, aqui eu tenho potencial em função de r, e aqui o eixo r, que é o raio, a distância da partícula alfa ao centro do núcleo. Então, aqui vai ser P de R, D de R, né? E eu vou aplicar, então, o método WKB, e para esse caso, estou na região
não clássica, que corresponde ao potencial maior que a energia, né? Então, eu vou integrar desde R1 até R2, que é a região não clássica. Então, R1 aqui e R2 aqui. E o módulo do momento vai ser igual a raiz quadrada, já vimos isso, né? 2m vezes o potencial menos a energia, né? Onde essa energia, esse potencial é o potencial, essa cauda aqui, né? Essa parte aqui que eu vou integrar, né? Porque estou na região entre R1 e R2. E esse potencial, eu tinha colocado aqui a fórmula da força, isso aqui era a força, né? O potencial vai ser bem parecido, 1 sobre 4π y0 vezes 2 vezes z ao quadrado sobre r agora. Tá? A energia, posso calcular associando esse ponto aqui associou a energia em R2 desse potencial aqui, né? Então, como é que vai ser? O potencial de R2 para calcular a energia, que é igual a 1 sobre 4π y0 vezes 2 vezes c ao quadrado sobre R2, né? Isso é igual a energia, né? Então, eu substituiria aqui a energia e aqui o potencial. Mas eu vou fazer assim, ó, vou escrever o potencial em função da energia. Então, eu sei que a energia é isso, né? Então, se eu... Vou escrever aqui a energia novamente. 4π y0, 2 vezes c ao quadrado sobre R2. Vou multiplicar por R e dividir por R. Não fiz nada, né? Tudo isso aqui é o potencial de R, né? Então, a energia é o potencial de R vezes R sobre R2. E é isso que eu vou substituir aqui, então. O potencial vai ser igual a energia vezes R2 sobre R. Então, vamos lá. Gama vai ser igual a 1 sobre H cortado, a integral de R1 até R2 de raiz quadrada de 2m energia, e vou ter o potencial que é R sobre R2 menos 1. Isso de dr. Tá? Legal. Então, eu não vou fazer essa integral. Eu vou colocar aqui a resposta diretamente, porque senão eu vou perder muito tempo com matemática e essa não é a intenção, né? Então, gama vai ser igual a K1 vezes C sobre raiz da energia, menos K2, raiz quadrada de Z vezes R1. Tá? K1 é igual, quando você resolve isso aqui, vai encontrar que K1 é igual a E ao quadrado sobre 4π y0 vezes π 2m sobre h cortado. E isso dá 1,980 megaelectronvolts elevado a 1 meio, ou raiz quadrada de megaelectronvolts. E K2 vai ser igual a E ao quadrado sobre 4π y0 elevado a 1 meio vezes 4 raiz de m sobre h cortado. E isso dá 1,488 fermis elevado a menos 1 meio, onde 1 fermi é igual a 10 a menos 15 metros. E isso é o raio de um núcleo, 10 a menos 15, né? Tamanho típico tamanho de um núcleo. Mas o que eu quero calcular não é a probabilidade de transmissão, eu quero calcular o tempo de vida média do núcleo, tá? Para poder comparar com os resultados experimentais. Então, vou supor que eu tenho aqui um núcleo, vou desenhar ele bem grande aqui, e que sua partícula alfa esteja por aqui, por exemplo. Tem 2 prótons e 2 nêutrons, e que ela se mova com uma velocidade v. Então, ela vai percorrer, já que o raio do núcleo é R1,
ela vai percorrer uma distância de 2r1 com uma velocidade v, né? Então, eu posso calcular o tempo de colisão sendo igual a 2r1 sobre v, né? Então, a frequência de cada colisão, F de colisão, esse aqui é o tempo de colisão, vai ser igual ao inverso disso aí, né? V sobre 2 vezes R1, né? A probabilidade de uma das colisões ela ser transmitida é aquele valor que calculamos aí. Cadê? E elevado a menos 2 gama. É a probabilidade de transmissão, né? Então, para cada uma das colisões, a probabilidade de transmissão vai ser igual a E a menos 2 gama. Tá? Então, a probabilidade de emissão, né? Se a frequência com que acontecem as colisões, se a probabilidade de uma delas ser emitida, então a probabilidade de emissão vai ser o produto delas duas, tá? Vai ser igual então a V vezes E a menos 2 gama sobre 2 vezes R1. Então, o tempo de vida média do núcleo pai, que vou chamar de tal, vai ser igual a 2 vezes R1 sobre V vezes E a 2 gama. Tá? O inverso disso aqui. Tá? Então, legal. Essa aqui vai ser, então, minha fórmula final para o tempo de vida média, né? A velocidade, ela... Não conhecemos essa velocidade com que suposta velocidade, né? Com que essa partícula alfa se move dentro do núcleo. Mas isso não importa muito, porque a velocidade ela varia pouco de núcleo para núcleo. Enquanto que esse termo aqui, ele varia de núcleo para núcleo em intervalos muito grandes, por exemplo, de 25 ordens de magnitude. Tá? Então, uma variação aqui dessa velocidade não vai afetar muito o tempo de vida média, né? Então, como é que ficaria? Se eu tirar logaritmo natural de tal, natural por enquanto, tá? 2 vezes, eu vou ter aqui do outro lado, logaritmo natural de 2R1 sobre V mais 2 gama, né? E gama é igual a quê? Gama era igual a K1 vezes Z sobre a raiz quadrada de E menos K2 raiz quadrada de Z R1. Então, vai ficar assim. Então, o logaritmo natural do tempo de vida média, isso aqui vai ser quase que constante, né? Isso aqui constante, aqui também constante. Vai ser o logaritmo natural do tempo de vida média vai ser proporcional, então, a 1 sobre a raiz quadrada da energia. Então, isso aqui é a teoria de Gamow, né? Isso aí é teoria, contas. Mas se você vai aos resultados experimentais e você grafica o tempo de vida média, o logaritmo, né? O logaritmo, em base 10 agora aqui, mas isso não muda muito, não. De tempo de vida média, por exemplo, do tório, tá? Em função de 1 sobre raiz quadrada da energia de emissão, então você vai encontrar uma linha reta. Tá? Igual esse aqui tem aí no livro para o tório e tem do lado tem uma linda linha reta para o urânio. Tá? Então, você vê que a proporcionalidade do logaritmo do tempo de vida média com 1 sobre a raiz quadrada da energia. O que
comprova a veracidade da teoria de Gamow.